Fala galera, beleza? Eu sou o Sérgio Carvalho, time Saraiva Educação na área, e estamos aqui para falar da segunda fase do exame de ordem. Vamos falar um pouquinho a respeito do exame e apresentar algumas obras para estudo e outras para utilização na prova. Então vamos lá? Vamos falar sobre a segunda fase da OAB. Qual é a estrutura dessa segunda fase? Ela tem uma peça prática profissional, que é uma petição, ou seja, é o documento que o advogado utiliza para falar com o juiz, mais 4 questões dissertativas. É isso que o candidato precisa fazer em uma dessas 7 disciplinas que ele escolheu. O candidato escolhe no momento da inscrição na OAB. Então pode ser civil, empresarial, constitucional, administrativo, tributário, penal ou trabalho. E aqui, no momento em que você está assistindo este vídeo, nós estamos no exame de ordem, que tem a segunda fase no dia 18 de agosto, tudo bem? Então agora vamos falar das obras. Agora que você entendeu o que é a segunda fase, vamos falar de obras para estudo, tá bom? Então vamos lá? Obras para estudo. E aqui nós temos algumas coleções. Coleções que tratam exatamente dessas disciplinas, seguindo uma lógica semelhante, que é apresentar roteiros passo a passo, modelos de peças, questões discursivas comentadas, peças profissionais comentadas, das provas anteriores que foram organizadas também pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. Então aqui nós temos o professor Marcelo Hugo como coordenador, mas os especialistas de cada área comentando do assunto. Então nós temos constitucional, administrativo, civil, penal, trabalhista, tributário e empresarial, coleção completa que cada aluno, cada candidato vai escolher de acordo com a disciplina escolhida para a segunda fase. Tudo bem? Vamos seguir. Aqui nós não temos coleções, nós temos também obras específicas de algumas disciplinas, como direito penal para o exame da OAB. Percebam que nos diferenciais tem coisas, obviamente, que diferenciam uma das outras. Essa obra é da professora Ana Flávia Messa e ela, por exemplo, traz o ranking das peças práticas mais cobradas no exame de ordem. Tudo bem? Então, você vai ter acesso a esse material, você já recebeu junto com esse vídeo e pode ler e estudar obra a obra. Tá bom? Vamos para a próxima, Manual de Prática Forense Civil, do professor Luiz Roberto Chacon. Nós temos tributário na prática e administrativo na prática do professor Alexandre Maza, sendo que o exemplar de administrativo ele escreve em coautoria com o professor Paulo Nicolas. Veja alguns diferenciais, fichamento de obras e dicas de como marcar o vademecum para a prova, porque vademecum é obra que você utiliza na segunda fase. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Prática Civil do professor João Aguirre e do professor Renato Montans. Nós temos Direito Administrativo para o exame da OAB, segunda fase, do professor Leandro Veloso. Nós temos Passo a Passo para a elaboração de petições trabalhistas do professor Marco Antônio Redins. Nós temos Teoria e Prática Administrativa para o exame da OAB, primeira e segunda fase, do professor Elison Pereira das Costas. E Coleção Prática Jurídica. Mais uma coleção. Então nós temos o que aqui? Profissionais, experientes, professores, cada um falando do seu tema, mas fazendo parte de uma grande coleção. Tudo bem? Aqui nós temos constitucional, aqui nós temos aí professores que fazem parte do curso da Damásio. Então nós temos aqui constitucional, temos penal, nós temos trabalhista, temos empresarial e agora já mudamos, não é mais uma coleção, agora nós estamos falando de uma outra obra que está sozinha, por assim dizer, de prática no processo civil do professor Darlan, que é professor do meu curso, e a professora Juliana, que é professora do Damásio, tudo bem? Veja, vocês têm aí um material escrito com todos os diferenciais e explicações sobre as obras, mas entenda o seguinte, um grande diferencial entre as obras será os autores que organizam o conteúdo. Por quê? Um livro de prática constitucional, comparado a outro livro de prática constitucional, ele vai ter essa diferença de organização e de tratar a disciplina. Porém, eles vão tratar do mesmo assunto, porque o assunto é comum. Tudo bem? Além dessas diferenças pontuais,
pense que um argumento de venda é sempre o autor. E agora nós apresentamos duas obras que na verdade são de estudo, de planejamento, de dicas, que é o Guia Passe na OAB e o Poder da Aprovação, do professor Marcelo Hugo, e que tem a proposta de ensinar como planejar e se preparar para passar. Tudo bem? Agora nós chegamos ao assunto obras para consulta durante a prova. Então, são livros que você utiliza. Quais são eles? Vade-Mecum e Códigos, Legislação Seca. Vamos lá? Vade-Mecum OAB, então nós temos aqui um Vade-Mecum com as leis mais importantes para o exame de ordem, uma obra aí que tem os professores do curso Saraiva à Prova, como o professor Pedro Lenz e o professor Marcelo Hugo. Veja, essa não é uma obra escrita por eles organizam o conteúdo. Além dessas obras mais gerais, nós temos obras específicas, como CLT e Constituição Federal, para a área trabalhista. Nós temos uma CLT universitária do professor Sérgio Pinto Martins, nós temos uma CLT do professor Leone Marcos Scalércio e do professor Vinícius Mota. Nós temos Vade-Mecuns temáticos, constitucional e administrativo, civil e empresarial, penal, tributário, trabalhista e previdenciário. Veja, nós falamos de Vade-Mecuns gerais, como o Vade-Mecum OAB, como esse Vade-Mecum Exame de Ordem e Concursos, e nós temos esses Vade-Mecuns específicos de determinadas áreas, como a gente já falou no começo do vídeo, de acordo com a disciplina escolhida. A praxe é que o aluno leve os dois Vade-Mecuns, o geral mais o específico. Aqui nós temos o Vade-Mecum Exame de Ordem e Concursos dos professores do curso preparatório da MASO, a exemplo o professor Flávio Martins e a professora Patrícia Vanzolini. E aí, os Vade-Mecuns específicos, administrativo, constitucional e tributário, penal, civil e empresarial. Aqui já uma outra seleção, outros organizadores da obra, Vade-Mecum OAB e Concursos, de coordenação do professor Marco Antônio e do professor Darlan Barroso, professores do curso preparatório Meu Curso. OAB, o Vade-Mecum geral, mas também os específicos de mini Vade-Mecum, administrativo, constitucional e tributário, civil e empresarial e penal. E claro, o trabalhista, que não podia ficar de fora. Perceba que às vezes nós temos um Vade-Mecum trabalhista e às vezes uma CLT. Tratam da CLT e da legislação do trabalho e previdenciário. Beleza? O que é importante de tudo isso que nós falamos? Preste atenção no seguinte: qual é a diferença entre Vade-Mecuns? Vocês vão ter ali as informações no detalhe, mas a lógica principal é: o Vade-Mecum não é um livro escrito pelos autores, ele tem organizadores, pessoas que organizam o conteúdo. Então qual é o principal diferencial entre os Vade-Mecuns? Quem organiza. É isso. Por quê? Qual é a implicação disso? Isso vai dizer quais as leis selecionadas, são os organizadores que decidem isso. Quais as notas remissivas, o que é isso mesmo? Aquela indicação que o autor, o organizador da obra faz dizendo: leia tal lei, você que está lendo isso, leia tal artigo. Essa é a importância. A escolha de legislação complementar pode mudar de uma obra para outra porque são organizadores diferentes. É óbvio que o conteúdo principal, os principais códigos, as principais legislações estão em todos os Vade-Mecuns. O que muda são algumas legislações complementares. E óbvio que se a gente fala de Vade-Mecum, a data de atualização da obra também é muito importante. Então, qual é o principal argumento de Vade-Mecuns para a OAB? Primeiro, leve 2 Vade-Mecuns, o principal, mais geral, e o da sua área, a área que você escolheu para a segunda fase. Qual eu levo? Escolha baseado nos organizadores, é isso que vai te dar uma margem melhor para fazer a prova. E no mais, mostre as opções para o cliente e deixe ele decidir. Beleza? Estude o material, se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima. Tchau!